O tema dessa mensagem é: ou você ora, ou você corre. Deu certo, Wagner? Obrigado. Ou você ora, ou você corre. Quem ora aí? Legal. Quem corre também? Fuja da aparência do mal, né? Daí você corre. Ou você ora, ou você corre. Eu quero aqui relembrar você como foi o seu nascimento. Talvez você não saiba como isso aconteceu, seu pai e a sua mãe nunca contou para você, e vai ser eu a pessoa escolhida a dizer para você como você nasceu. Estão preparados? Os juniores, todo mundo preparado? Então, por gentileza, coloque Gênesis 2:7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Vocês pensaram que era outra coisa que eu ia explicar? Não, era isso que vocês estavam esperando, né? Claro que era, eu sei. Então, eu estou explicando para você aqui como você foi formado ali. Deus teve, o privilégio de formar você do jeitinho que você é. Do jeitinho que você é. E para achar você bonitinho, apertou assim no umbigo e fez um umbigo, aquele buraquinho. Então, se você quer saber se Adão tinha umbigo, ele tinha. Jesus fez, que bonitinho, Então você sabe como você foi formado. E a sua formação foi muito boa. Por que a gente sabe disso? Porque Gênesis 1:31 diz assim: e Deus viu. O que Deus fez? Diga, viu? Não, só os vivos e crentes digam, viu? Isso. O que havia feito? E tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o sexto dia. Deus viu. Gravem essa palavra, viu. Porque ele olhou, ele prestou atenção. Ele já havia formado tudo aqui, o homem, terra, tudo. E ele viu que era bom. Eu quero arriscar dizer aqui que na tradução, a tradução para o português, a única coisa que nós íamos ter para dizer que ficou bom é bom. Não tem outra palavra. Mas eu tenho certeza que se você pudesse usar uma outra palavra e dizer que ficou bom, eu sei que você escolheria outras palavras. Você traduziria de outra forma. Como, e viu Deus que foi normal. E viu Deus que foi tudo bem. Foi legal. Foi top. Foi impactante. Mas Deus viu que era bom. Esse é um dos versículos que eu me lembro muito bem na faculdade. Eu fiquei debatendo em cima dele algumas vezes, porque lá em Gênesis 6 diz que Deus viu que não gostou do que tinha feito. Aí eu falava, mas Deus falou que gostou e agora ele desgostou, mas não é que ele viu que ele gostou e desgostou. Lá em Gênesis 6 está falando de uma outra coisa, que ele fez o homem para viver de uma forma e depois o homem escolheu viver de outra. Mas esse não é o assunto. Então, quando Deus viu que tudo era bom, o homem recebe algo divino em sua vida. O que o homem recebe quando Deus o fez? Qual é o presente que Deus entrega para ele? O privilégio. Deus dá ao homem o privilégio de poder comer o que ele quisesse livremente de todas as árvores do jardim, exceto uma. Sabe essa dieta louca que às vezes você vai lá no seu pediatra, eles pedem para você fazer, no teu nutricionista, ele fala para você assim, não coma isso porque isso engorda, não coma aquilo porque isso emagrece, tem que comer beterraba senão tem anemia, sabe essas coisas? Vocês gostam de beterraba? Tem que comer comida com ferro, comida sem ferro, tem todo lá um aparato. Mas quando Deus criou o homem, era para ele comer tudo, exceto uma. Exceto apenas de uma árvore, ele não poderia comer. Então você podia comer todas as coisas. Todas as coisas.
era um privilégio. Mas ele também recebe, viu Deus que tudo era bom, ele também recebe uma limitação. E essa limitação é realmente, não poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quantos estavam aqui sábado passado? Quantos têm vindo nos cultos de domingo? Ouvido o que o nosso pastor tem falado a respeito de oração? Então, a partir de hoje, até o retiro, a nossa série de mensagens se chama oração. Beleza? Lembra que eu falei que eu gostaria de ter um tempo, de ter um período com vocês e tudo mais? Esse começa agora o período das mensagens baseadas em oração. E nós vamos ter alguns dias de manhã aí, fiquem ligados que a gente vai informar pelas redes sociais, que vai ser período de oração aqui na igreja. Aí você vem para orar. Quem gosta de carne? Vocês gostam de carne? Então vocês podem vir no dia da oração, que nós vamos queimar uma carninha. Amém ou nem? Vocês vão entender. Só quem vier. Tá bom? Então vocês ouviram a mensagem e vocês descobriram que existe um lugar secreto. Quem ouviu que existe um lugar secreto onde deve se orar? Onde você deve orar? No quarto. Legal. Vocês ouviram isso? Tá. Então alguém já falou. Alguém antes de mim já veio aqui e falou isso, né? Aí eu também eu quero fazer uma reclamação. Lembrei. Eu não estava aqui sábado passado. Quem pregou sábado passado? Por que vocês falam mais nos comentários da Susan quando prega do que eu? Eu vou parar de vir. Não, brincadeira. Eu achei legal lá que colocaram o comentário embaixo da mensagem dela. Você podia pregar mais. Eu falei, né? Tá bom então, né? Mas o lugar secreto então foi comentado aqui com vocês. O lugar secreto é o porquê que é o quarto? Porque lá é você mesmo. Legal. E eu quero caminhar aqui um pouquinho no lugar secreto. O lugar secreto é revelado no jardim. No jardim do Éden. Eu sei que talvez vai parecer um pouco de repetição da mensagem da Susan, parece até que eu peguei o esboço dela, mas eu não peguei. Tá bom? Só estamos usando a mesma Bíblia. Gênesis 3, 8. Diz assim: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor. Da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde você está? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Deus não estava vendo ele? Pode deixar o versículo para mim, por favor. Estava vendo ele? Você acha que foi uma pegadinha de Deus, assim? Onde é que você está? Tipo criança quando apronta e fica escondido num lugar, a mãe e o pai estão vendo. Onde você está? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque eu estava, por isso me escondi. Bem, mas o primeiro ponto que eu estou colocando dessa mensagem é: o lugar secreto é revelado. Por que esse lugar secreto é revelado? Porque o homem não sabia como ele estava. E ele estava nu. Todo mundo sabe que é nu, né? Não é no quarto, não é no lugar, não, é nu, sem roupa, sem vestimenta. Por que o lugar secreto é esse? Porque você vai para o seu quarto e no seu quarto você pode ficar nu. Com a janela fechada, né? Se você mora num prédio, a visão não é boa, assim, ficar mostrando as coisas para os outros, né? Não pode. Por isso tem aquela passagem: fecha a porta, vê se está tudo certo aí. Mas no seu quarto você precisa usar o melhor pijama? Seu quarto, se você usar a camiseta do vereador que não foi eleito, não dá nada. É ou não é? Está no seu quarto.
Se no seu quarto você estiver e você colocar uma calça e ela estiver furada, você vai ficar preocupado? Por quê? Porque você está no teu quarto. Agora pense comigo uma coisa. Adão e Eva tinham preocupação? Nenhuma. Eles não se preocupavam nem com a roupa que eles tinham que vestir. Porque se eles estavam nus, não tinha roupa. Concorda comigo? Então aquela preocupação que você, menina, tem, de antes de vir para o culto, que roupa eu ponho? Qual é a roupa que eu devo vestir? Como que eu devo... Que roupa que vai combinar com isso, com aquilo e com tudo mais? Né? A menina tem toda essa construção na sua cabeça. Será que eu fui com essa roupa no sábado passado? Eu sei de uma menina, gente, ela tem uma lista no celular dela ali, com fotos de roupa do sábado. Ela tira a foto para não repetir o look. É fantástico. Por que eu não falo dos meninos? Porque ele pega a primeira roupa que tem e fala, vou para a igreja. É diferente, né? Ele não quer saber se é a mesma roupa que ele usou sábado passado, ou que vão pensar porque ele está com aquela roupa. Mas tem alguns meninos que se preocupam com isso, e está tudo certo, né? Gostam de passar um desodorante, porque já descobriram que isso é necessário, né? Eu diria obrigatório, né? Então, o homem e a mulher, eles não se preocupavam do jeito que eles estavam. E ali eles conversavam com Deus no final da tarde. Sabe acabou a manhã, começou a tarde, aquele momento assim, aquela brisinha gostosa? Naquele momento, Deus vinha até o jardim, conversava com eles. E naquele momento, quando Deus chega, falava assim, opa, o que aconteceu? Aí Adão joga a culpa em Eva, né? A Eva joga a culpa na serpente e toda aquela bagunça. Aí então eles estavam num lugar secreto, onde eles não tinham preocupação nenhuma. E eles sabiam que a sua nudez era natural. Aí aconteceu isso aí, de ter que sair, né? Ter que não poder mais ficar no jardim. Então eles tiveram que se deslocar de lá. E por que eles se deslocaram de lá? Porque então entrou o pecado, e o pecado tirou esse lugar secreto de tão fácil, tão simples, se tornou um lugar meio mais ou menos difícil, agora eu tenho que acessar. E aí depois tinha aquela questão de monta a tenda, entra o sacerdote, chacoalha o sininho. Você sabe do que eu estou falando ou não? Quem não sabe vai para a IBI que você tem que pegar essa parte aí. Aí tem lá o sacrifício e tudo mais. E aí Deus fala bem assim, o negócio é o seguinte, tá muito, isso aí, eles estão complicando o negócio. Eu quero voltar a ter uma comunicação direta com eles. Então Jesus diz, pai, o negócio é o seguinte, eu quero ir para a terra. E aí Jesus vem para a terra como homem. Nasceu nu. Teve que usar roupa por causa da vergonha. Ele se esvaziou de quem ele era para ser uma pessoa como eu e você. Mas aí Jesus ele vem com uma pegada diferente. Ele vem e diz assim, eu vou contar um segredo para vocês, mas pode espalhar. É mais ou menos assim que Jesus falou. Pode espalhar isso que eu vou contar para vocês. Aí Jesus fala assim, vocês não estão mais falando com meu pai direito lá, cara. Vocês têm que voltar a se comunicar com ele. Mas aí com certeza tinha aqueles que falam assim, mas Jesus, eu peço, eu falo, eu digo, mas nada acontece. Aí Jesus, com o seu jeitão mestre de ser, eu vou ensinar você então como se fala com meu pai, beleza? Por que Jesus teve que ensinar como falar com Deus? Porque o homem, depois que ficou com vergonha e perdeu o lugar secreto, ele tentava se comunicar com Deus como alguém muito lá longe.
Então, para ele falar com Deus, ele parecia aquele cara, um cara aí que tem aí, que ele falava assim: ó Pai, inefável, misericórdia, sentado no seu trono, sabe? E Deus olha e fala assim: o que ele está falando? Porque no ouvido de Deus está assim: blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Oração com Deus é para ser: Deus, o Senhor que está aí em cima, sabe das coisas, o Senhor é demais, o Senhor é grandioso. É assim que precisa falar com Deus? Não, né? Então vem Jesus para ensinar. Vamos lá, Mateus 6:8. Diz assim: não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês devem orar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixei cair em tentação, seja lá no futebol, na entrada maldosa, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para... Ei, peraí, mas Jesus disse que era para sempre. Então o poder e a glória dele é para sempre. Bem, a gente já entendeu que o poder e a glória dele está estabelecida, está dada gratuitamente a nós. Então diga para mim, diga assim: o poder e a glória é para sempre. Não tem limite, entende? Ele te entregou um cartão de crédito que você pode usar à vontade. Não precisa se preocupar com a fatura. Está pago. Então, Jesus vem e nos ensina a orar. Quando Jesus nos ensina a orar, Ele diz para nós que nós devemos falar: Pai, o Senhor que está aí no céu, sabemos que o Senhor é santo e que está tudo bem. Eu vou usar uma fala do Papa aqui: falo ou não falo? O pão nosso de cada dia nos dai? Por quê que ele fala isso? Porque ele está dizendo para você que você não precisa de um celeiro, de um lugar na sua casa guardando um grande estoque, porque é Ele quem provê todas as coisas para você. Você não precisa pedir pelo amanhã, porque o amanhã a Ele pertence. Você só tem que aceitar que o pão já veio hoje, você vai se alimentar o hoje. Não se preocupe com o amanhã. Você entende isso? Amém ou nem? Amém. Então Jesus também vai mostrar para nós onde nós devemos orar e como devemos orar. Mateus 6,6. Olha lá. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então, seu pai, que vê em secreto, o recompensar. Ah não, mas peraí. Eu ouvi falar que na graça não tem recompensa. Bem-vindo. Na graça tem recompensa. Diga para a pessoa que está do seu lado: você quer recompensa? Então tem que fazer. Mas Felipe, já não está tudo pronto. Diga assim: você quer recompensa para a pessoa que está do seu lado? Então tem que fazer. Fazer o quê? Você tem que entrar no seu quarto, fechar a sua porta e conversar com Ele diretamente. E a oração no secreto deve ser como? Vamos ver um exemplo de Jesus orando no secreto. Mateus 26:36. Então Jesus foi com seus discípulos a um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Presta atenção na passagem bíblica aqui. Galerinha aqui do meio, vocês estão conversando muito e tirando a concentração da galera assim, ó.
Está parecendo uma rede de Wi-Fi, sabe? Está pegando a galera do lado. Então vamos lá, diminui a conversa aí que eu sei nome e CPF de vocês. Ó, vamos lá. Então, Jesus foi com seus discípulos em um lugar chamado Getsêmani. Ele disse, sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Então Jesus pegou a galera e falou bem assim, fica aqui, que eu vou ali no secreto orar, beleza? Todo mundo entendeu isso? Então vamos lá, próximo. Levando consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhe então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fique aqui e vigiem comigo. Próximo. Indo um pouco mais adiante, olha só. Ele se deixou ali um pouquinho, prostrou-se o rosto em terra e orou. Meu Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas assim como tu queres. Venha a nós o vosso, seja feita a sua. Vocês entenderam o que é simples? Ele já tinha ensinado. E agora, por que eu falei para você que nesse momento ele está no secreto? Porque ele disse, discípulos, fiquem aqui e eu vou ali orar. E depois ele se afasta mais um pouquinho para orar de novo. Mas olha o que acontece com a galera que ora. Vamos lá. Depois voltou aos seus discípulos e o encontrou. Diga assim, quem não ora, corre. Quem não ora, corre. Porque você imagina Jesus voltando, encontrando a galera dormindo, era melhor ficar ali dormindo ou correr? Correr, porque o que ia acontecer depois? Uma bronca. Olha a bronca lá, ó. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Nem por 1 hora. Quanto tempo tem que durar a nossa oração? Não tem tempo não, é só para fazer uma pegadinha para ver se você não ia dizer 1 hora, né? Porque não tem tempo não. Mas está vendo que foi só 1 hora que ele orou? 1 hora é muito ou é pouco? É muito, é pouco, né? Depende do dia, do momento, né? Então, Jesus ali, ele ora. O próximo versículo. Vigiem, orem para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é... E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, sem que eu beba. Faça-se a tua vontade. Mais uma vez ele disse assim, a tua vontade é que deve prevalecer. Próximo. Quando voltou de novo, os encontrou? Gente, vocês conseguem entender que os caras que caminhavam com Jesus lado a lado, e sabiam o que tinha que fazer ali, estavam ali com o professor, eles acabaram de levar a bronca, tá bom, vamos orar. Dormiram de novo. Olha lá, ó. Quando voltou de novo, encontrou-os dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente, e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. E aqui quando... Pode, esse não, aí. Por que aqui... Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Porque ele já entregou para nós o formato e a forma de orar. Ele já disse para nós, é assim que vocês devem orar. E assim eles estavam orando, deveriam orar. Jesus volta e ora a mesma coisa. Deus, seja feita a tua vontade. E nessa oração de Jesus, vocês acham que houve recompensa por ele estar no secreto? Sim ou não? Vocês sabem que logo depois disso ele é crucificado e tudo aquilo, né, acontece. Vocês acham que essa oração de Jesus, nesse momento que ele ora ali, que ele fala, vocês acham que houve recompensa ali? Qual foi a recompensa? Vocês conseguem enxergar a recompensa? Então, a recompensa foi que mesmo ele indo para a cruz, ele ressuscitou. Mesmo ele indo para a cruz, ele salvou o mundo da condenação. Mesmo ele indo para a cruz, ele trouxe vida. Orar no secreto, a recompensa é tão grande
Recompensa essa que nós estamos experimentando até o dia de hoje. Por isso eu quero convidar vocês a ficar em pé neste momento. Eu gostaria que você perguntasse o nome da pessoa que está ao seu lado. Tem como fazer só um fundinho assim? Só um... Perguntou? Parece que vocês estão perguntando o nome de todo mundo pelo tempo que está levando, né? É só o nome da pessoa que está do seu lado. E aí, com todo o carinho, você fala para ela bem assim: eu posso orar por você? Se ela disser sim, vocês podem ficar em dupla ali. E pode ser em trio também, vai. Pode ser em trio também. E você pode orar com essa pessoa. Beleza? Vai estar tocando esse fundinho musical. E aí você vai orar. Ore por essa pessoa. Se há dúvida na sua cabeça de como orar, lembre apenas de começar: Pai, o Senhor que está aí em cima conhece essa pessoa. E que a vontade do Senhor seja feita na vida dela. Que o reino do Senhor seja estabelecido na vida dela. Você pode orar agora. Senhor Jesus, obrigado, Pai, porque nós somos daqueles que oramos, somos daquele, Pai, que entendemos a oração. Entendemos, Jesus, que no lugar secreto existe recompensa, porque o Senhor nos vê ali. Obrigado por essa certeza, obrigado por essa recompensa. Obrigado por essa loucura. Senhor Jesus, a palavra do Senhor também nos garante que quando oramos aqui na terra, nós ligamos, porque onde existe 2 ou 3 concordando com aquilo, é ligado no céu. E da mesma forma, se nós desligarmos aqui, é desligado no céu. Então nós oramos, Jesus, um pelos outros, declarando, Pai, que o romper do Senhor, o sobrenatural do Senhor. Deus, que essa semana seja uma semana onde adolescentes, jovens, adultos irão experimentar coisas diferentes, coisas que jamais pensaram em experimentar. Deus, que essa semana as pessoas que estão precisando de cura, adolescentes vão se levantar para orar e essas pessoas serão totalmente curadas. Deus, nós declaramos que em nosso meio não existe enfermidade. Nós declaramos que no nosso meio não existe, ó Pai, a falta. Nós declaramos que os nossos passos são guiados pelo Senhor. A nossa fala é guiada pelo Senhor. Já não vivemos mais nós, mas vive o Senhor em nós. Ah, doce Espírito Santo, que durante essa semana, enquanto adolescentes estiverem orando no seu quarto, lá no secreto, com a porta fechada, a manifestação do Senhor possa acontecer, e eles possam experimentar algo novo. Ainda hoje, Jesus, quando chegarem em casa, sabe, Deus, aquelas loucuras que nós experimentamos lá atrás, de sermos tomados pelo Espírito Santo, de começarmos a falar em novas línguas,
Deus, que isso seja natural e real no meio dos filhos do Senhor. Que eles possam olhar para o irmão, para a irmã, para o pai, para a mãe, e falar assim: onde você não está reinando? Deixa eu orar por você. E na mesma hora que eles falarem, aquilo é ligado no céu de uma forma natural. E da mesma forma aquilo acontece na mesma hora. Espírito Santo, nós conseguimos ver com os nossos olhos meninos e meninas que vão orar por pessoas e elas vão ser curadas. Que na semana que vem, quando eles chegarem aqui para contar a respeito do grupo familiar, sobre como foi a semana deles, eles possam contar: olha, eu orei por uma pessoa, e essa pessoa aconteceu isso. Que elas possam dizer: eu estava na minha sala de aula quando um professor falou algo, e eu vi que o professor estava triste, e eu orei por esse professor. E esse professor ficou feliz. Deus, que esses adolescentes possam se levantar em meio às escolas e criar lá mesmo, Deus, grupos de oração, grupos familiares. Que tudo isso aconteça, Jesus, porque o nosso secreto já está estabelecido. E nós queremos, Jesus, experimentar as coisas do Senhor dia após dia. Deus, eu quero orar aqui também pelos nossos apacentadores. Se existe algum apacentador, Deus, que não tem tido alegria em alguma área da vida dele, nesse momento eu digo: Satanás, você é obrigado a largar. Você tem que bater em retirada, porque você foi descoberto. E eu oro, Deus, dizendo que está estabelecida a alegria na vida dessa pessoa, porque essa é a sua vontade. Espírito Santo, muito obrigado. Obrigado pela certeza, obrigado pelo amor, obrigado pela graça que dia após dia é derramada sobre as nossas vidas. Nisso oramos, em nome de Cristo Jesus, o nosso irmão mais velho. Amém. Amém. Eu queria, antes de nós irmos para o louvor, existem alguns tipos de oração e nós vamos falar sobre ele. Existem alguns momentos na oração que nós ainda vamos falar com ele. Hoje a galera do CRA pode segurar um pouquinho. A gente pode atrasar porque não tem jovens hoje, a gente pode passar um pouquinho do tempo. Mas eu queria que você falasse para essa pessoa aí do seu lado bem assim: vamos orar, mas e louvar ao mesmo tempo? Aí se a pessoa disser sim para você, que ela quer orar e louvar ao mesmo tempo, convide ela para sair do lugar dela e vir aqui à frente. Aí eu queria que você saísse do seu lugar, bem à vontade, bem à vontade. Porque se tem um negócio que pega fogo, é o louvor. E eu quero te intimar a orar por outras pessoas também. Mas à vontade, sabe? Essa coisa livre. Quero orar por você. Pá. Quero orar por você. Tá. Aqui tem uma congregação presa aqui, ó. Liberem os portões para que eles possam passar. Isso. Aí. Fiquem à vontade aqui na frente. Vamos louvar o Senhor? Então tá bom. Não pode sair do templo enquanto não orar. Tá bom? Continuem mega abençoados.